Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de comunicações analógicas e digitais. Hoje começando uma série sobre corrente alternada. Então, se você ainda não tem esses slides, aí na descrição do vídeo você tem o link para você baixar. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver a primeira unidade, unidade 1, especificamente sobre os fundamentos de corrente alternada e uma passagem bem rápida sobre circuitos RL e RC, para depois, nas próximas aulas, a gente ver um pouquinho sobre as unidades logarítmicas que a gente vai usar para analisar a resposta em frequência desse tipo de circuito. Então, aqui um circuito que vai motivar essas nossas aulas sobre corrente alternada, e é um exemplo que boa parte das pessoas está familiarizado, que é com aquelas caixas de som, né, que são divididas em três alto-falantes, em três alto-falantes, que é comum ter um bem grandão, que ocupa quase o corpo todo da caixa de som, uma um pouco menor logo acima desse alto-falante grandão e às vezes é até imperceptível um alto-falante pequenininho, né, que são esses três aqui. O grandão é o woofer, que é responsável por tocar os sons mais graves. Então, aquele alto-falante grandão, né, na caixa de som dessas grandes é o woofer, então responsável pelo som grave. O squawker é essa um pouco menor, responsável pelas que a gente chama das frequências médias, e o pequenininho associado às frequências altas, aos agudos. Tá? E se vocês forem ver, para a mesma entrada para esse sistema, que no caso é a saída de um amplificador de áudio, né? Então, seja de um microfone ou de um instrumento, o que esse microfone e esse instrumento envia para o amplificador de áudio antes de enviar para os alto-falantes propriamente ditos, é um sinal elétrico, tá? E cada circuito desse, cada pedaço aqui, ó, desse paralelo, e aí depois esse outro paralelo, por fim esse daqui, tem propriedades elétricas diferentes. Então, cada um desses é um filtro diferente. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre esse conceito de filtro, tá bom? Então, e para quem talvez não saiba, o nosso ouvido, né, nosso sistema auditivo funciona, primeiro que o que a gente escuta são ondas mecânicas de vibração do ar, então o ar tem que estar vibrando e a vibração do ar tem uma certa frequência, e associada a essa frequência de vibração do ar é a nossa percepção de som. Então, quando vibra pouco, ou seja, frequência baixa, é mais grave. Quanto mais rápido vibra o ar, maior a frequência, então mais agudo é o som. Tá? Alguns parâmetros do sinal alternado que, se você está reconhecendo essa fórmula, é porque a gente vem explorando essa fórmula já num outro formato. Tá? Para relembrar aqui, vou colocar o texto mais feioso, a gente estava vendo desse jeito, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ, que eu vou chamar de Q. E ainda tinha mais um termo aqui fora, que era o xdc. A parcela
DC é justamente a parte externa, né, aqui do cosseno, que é o valor médio. A parte AC é justamente essa daqui. Então, esse é o valor constante, valor médio, e essa parcela é a parcela AC do sinal alternado, que varia em volta da média. No caso aqui da equação 1, a média é igual a zero. Então, no sinal alternado, um outro nome que a gente dá para amplitude é valor de pico, por isso VP. E os outros são ainda os mesmos nomes. O ômega, que é a nossa frequência angular, dada em radiano por segundo, e o φ é a nossa fase dada em radiano. Então, só relembrando que a relação entre frequência angular ômega e a frequência linear f é ômega igual a 2πf, que a gente vê aqui na equação 2, e a relação entre frequência angular e período está aqui na equação 3. Tá? Um outro parâmetro que é muito comum da gente utilizar nesse contexto de análise de sinais em corrente alternada é o valor de pico a pico, que acaba que no nosso contexto de CAD, comunicações analógicas e digitais, a gente não está preocupado com esse parâmetro, mas é muito comum, por exemplo, em geradores de sinais, você determinar o valor pico a pico em vez do valor de pico. Então, um parâmetro que é muito comum de ser utilizado é o valor eficaz, ou valor RMS, do inglês Root Mean Square, que é o valor médio quadrático. Então, a definição padrão geral para qualquer tipo de sinal do valor RMS é aqui, tá aqui na equação 5, que usa um conceito de integral, que a gente no ensino médio técnico não é comum utilizar, tá? E essa disciplina é do médio técnico. Então, no caso específico de sinais do tipo seno ou cosseno, o resultado dessa equação 5 é a equação 6, que vai dar simplesmente o valor de pico sobre raiz de 2. Tá? E o valor RMS, ele representa a raiz quadrada da potência do sinal. Então, é um número que está relacionado com a potência do sinal. E um outro parâmetro que é muito comum de ser verificado é a defasagem entre dois sinais. Muitas vezes a gente tem um sinal x0 como referência e a gente quer saber qual é a fase do sinal x1 relacionado em relação à fase do sinal x0. Por exemplo, nosso x0 pode ser tensão e o nosso x1 pode ser corrente, por exemplo. Isso é muito comum, a gente verificar a defasagem entre tensão e corrente em um circuito. Então, dando continuidade, um conceito que ele é ampliado quando a gente faz análise em corrente alternada é a generalização do conceito de resistência elétrica, porque resistência elétrica ele é um número real. Então, a gente pode ampliar esse conceito para um número complexo, que a parte real desse número complexo é a resistência e a parte imaginária é a reatância. Tá? Então, o número complexo todo seria a impedância, que a impedância tem esse conceito de impede ou atrapalha a passagem de energia elétrica. Tá? Deixa eu tirar aqui o nosso aluno. Então, uma forma da gente entender como funciona, como essa impedância ela atua no sistema, no circuito,
a gente vai para a forma polar da equação 9, em vez da forma retangular da equação 8. E na forma polar é a parte que faz oposição, né, da passagem de energia elétrica é o módulo da impedância. E o que atua diretamente na defasagem entre tensão e corrente no próprio dispositivo é a fase θ. Então, ainda de uma forma geral, as mesmas relações que existem para resistência existem para impedância. Então, a associação em série de várias impedâncias é do mesmo jeito que a gente faz com resistência. Então, a soma das resistências, das impedâncias em série dá a impedância equivalente. E a mesma coisa, né, o equivalente para a associação em paralelo. Então, o inverso da impedância equivalente é a soma dos inversos das impedâncias individuais. E as leis de Ohm e Kirchhoff também valem para a impedância. Falando especificamente sobre dois elementos que a gente vai usar bastante ao longo do curso de CAD, que é capacitor e indutor, então vamos entender um pouquinho como é que como a gente utiliza a impedância do capacitor e do indutor. Para a gente realmente entender esse funcionamento, a gente precisaria estudar aí um pouquinho de derivada integral, que não é o caso. Então, já vou colocar o resultado final. Então, quando o sinal que está excitando o capacitor é do tipo E elevado a J ômega T, a impedância do capacitor ela tem esse formato aqui, 1 sobre J ômega C. E aí você pode estar se perguntando, Tiago, mas aqui está escrito A cosseno de ômega T. Não é elevado a J ômega T. Mas vamos lembrar da forma de Euler, que é cosseno de φ vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica E elevado a Jφ mais E elevado a menos Jφ. Então, essa é a nossa forma de Euler, ou seja, em vez de A cosseno de ômega t, se a gente aplicar essa forma aqui de Euler, a gente vai ter A sobre 2, que multiplica E elevado a J ômega t, mais E elevado a menos J ômega t, que são termos que, pela regra, né, da associação de soma de fontes independentes, né, o teorema da sobreposição, a gente pode analisar o circuito de forma independente, depois soma as saídas, que é o que a gente vai fazer. Então tá aqui, ó, o nosso VC, se ali o que eu falei, aplicando Euler. Então, se então a gente pode separar pelo teorema da sobreposição em dois circuitos distintos e depois, no final, a gente soma as correntes, que é a saída que está sendo analisada. Então, analisando o primeiro circuito, aquele que tem a entrada A sobre 2 é elevado a J ômega T, que é o nosso V1, e agora vai dividir por ZC, que é 1 sobre J ômega C. Se está no denominador, no formato 1 sobre J ômega C, na hora que vai para o numerador, a gente tem que inverter. Então fica J ômega C, que multiplica E elevado a J ômega T. Só que aqui a gente tem um número complexo na forma retangular e um outro número complexo na forma
polar. Para a gente poder fazer essa multiplicação, eu preciso escolher uma forma de fazer. E é mais fácil fazer multiplicação na forma polar. Então, J ômega C vira E elevado a π sobre 2, tudo isso multiplicando ômega C. Ah, professor, eu não entendi. Vai lá para o braço, representa no plano complexo, que você vai entender aqui, ó. Rapidinho, vou fazer junto com você. Aqui, no plano complexo, aqui, parte real. Aqui, parte imaginária. E se é J ômega C, é porque está aqui, em cima do eixo imaginário, valendo ômega C. Então, eu tenho esse camarada daqui. Ou seja, ele tem coordenada horizontal é 0, ou seja, a parte real é 0, parte imaginária, ômega C. Só que a gente está preocupado não com a forma retangular, mas com a forma polar. Então, o que a gente pode fazer? Qual é o tamanho desse vetor? É o próprio ômega C. E qual é o ângulo dele? 90 graus ou π sobre 2. Daí que vem a representação módulo ômega C é elevado a J π sobre 2. Então, quando multiplica aqui, repete a base, somos expoentes. Então, fica nesse formato final. Analisando o circuito 2, quem é o circuito 2? Tem uma fonte de tensão e um capacitor com V2 do tipo A sobre 2 é elevado a menos J ômega T. Quem é o ômega nesse caso? Quem é a frequência angular nesse caso? É menos ômega. Então, na hora de substituir, esse menos também aparece no denominador. Então, em relação a I1, só muda esse sinal aqui. E se a gente prestar atenção, quando coloca um do lado do outro, a gente percebe que I2 é o complexo conjugado de I1. Tá? Então, a gente pode colocar a ômega C sobre 2 em evidência e fica do jeito aqui que está na equação 26. E agora a gente vai fazer o Euler ao contrário. Lembra? 1 sobre 2 é elevado a Jθ mais é elevado a menos Jθ. Então, agora o caminho contrário, a gente chega na equação 27. Ou seja, existe uma defasagem de π sobre 2 radiano entre a tensão e a corrente. E agora, com o indutor, se a gente fizer a mesma análise, o que muda? A impedância do indutor, em vez de ser 1 sobre J ômega C, que é o caso do capacitor, é J ômega L. Então, quando a gente faz aquela mesma análise, a corrente total vai ter uma defasagem de menos π sobre 2 radiano. Então, o capacitor dá uma defasagem da corrente em relação à tensão de π sobre 2. O indutor de menos π sobre 2. Tá? Lembra que lá no início eu falei sobre filtros? No contexto de engenharia elétrica e telecomunicações, faz parte de engenharia elétrica, circuitos que contêm somente resistores, capacitores e indutores, quando utilizados com sinais de entrada
em corrente alternada, geralmente são denominados filtros passivos. Tá? Por quê? Porque eles acabam funcionando como um filtro mesmo ali. Por exemplo, o filtro de água lá para filtrar na sua casa, ele segura algumas coisas e deixa passar outras. Essa é a ideia dos filtros. Mais à frente, na unidade 3, eu vou voltar nesse conceito de filtro, tá? Mas a ordem do filtro tem a ver com a quantidade de elementos que armazenam energia. No caso dos elementos passivos, elementos que armazenam energia são capacitores ou indutores. Os capacitores armazenam energia no formato de campo elétrico, os indutores no formato de campo magnético. Então, se eu tiver dois capacitores, o circuito é de segunda ordem. Um capacitor e um indutor, também segunda ordem. Dois indutores e um capacitor, terceira ordem. E assim por diante. Tá? E a ordem do filtro impacta diretamente em muitas coisas, inclusive na resposta em frequência, que é o nosso objetivo desse estudo todo, mas que só vai ser completado na aula 3 dessa série, lá na seção, na unidade 3. Então, para fechar esse assunto, eu vou fazer a análise de dois circuitos de primeira ordem, um RC e outro RL. Então, para a gente fazer essa análise, a gente entende que esse circuito aqui é um circuito divisor de tensão. Então, fazendo essa série de resistor e capacitor com a tensão de saída sendo tomada em cima do capacitor. E o que é interesse aqui, como eu falei, é a saída VO. Então, é essa relação VO em relação a VI. Para quem não lembra da fórmula do divisor de tensão, está aqui a forma de chegar até ela. Então, vamos lá. Primeiro, V é igual a impedância equivalente vezes I. Como é série, a gente tem que a impedância equivalente é a impedância do resistor mais a impedância do capacitor. A impedância do resistor é a resistência R. Impedância do capacitor, ZC. Então, se eu passar aqui, ó, esse camarada, a impedância equivalente para cá, só trocando pela direita e esquerda V e I, a gente chega nesse resultado 1 sobre R mais ZC. Mas eu estou interessado no VO. Quem é VO? É a impedância ZC vezes a corrente total. Então, vezes a corrente que está passando pelo capacitor, que é a corrente total. Então, que é esse termo aqui. Substituindo I de T pela equação 33, a gente chega em VO é igual a ZC sobre R mais ZC vezes VI. Então, continuando, né, como eu falei, a equação 35 é a equação muito utilizada de divisor de tensão. Então, para a gente utilizar ZC sendo 1 sobre J ômega C, a gente precisa expressar VI na forma de Euler. Tá? Então, a gente já viu isso nos slides anteriores. Está aqui o resultado. Então, se esse é o VI, eu tenho que VO é Z sobre R mais ZC sobre R mais ZC vezes VI. Então, só substituir aqui. Então, aplicando agora, colocando em evidência o A sobre 2, sobram dois termos, tá? E o que a gente pode fazer? Pode dividir em cima e embaixo por ZC. Para quê? Para diminuir a quantidade de elementos aqui nas frações. Então, se eu dividir em cima e embaixo por ZC, ZC dividido por ZC, 1. R dividido por ZC, R sobre ZC. ZC dividido por ZC, 1. E a mesma coisa acontece nesse lado aqui. Então, continuando,
agora sim a gente vai substituir ZC por 1 sobre J ômega C. Então, tá nesses dois termos. E o que a gente pode fazer? Se está no denominador dessa fração 1 sobre J ômega C, é porque vai para o numerador multiplicando. Por isso que vira J ômega RC, e aqui é negativo, vira menos J ômega RC. Vou chamar toda essa fração aqui de B. E, olha, está só mudando esse menos aqui, ó. Ou seja, está mudando só o sinal da parte imaginária. Ou seja, esse termo todo aqui, eu vou chamar de B asterisco, então, que é o complexo conjugado. Então, se eu rearranjar o B para a forma polar, o B asterisco é só botar um menos na fase. Então, vamos lá. Quem é B? Se eu tenho um número complexo e 1 é um número complexo que só tem parte real, dividido por um outro número complexo, eu posso colocar a parte de baixo na forma polar. De que jeito? Fazendo, lembrando lá da fórmula que o módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Parte real é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Parte imaginária é quem está coladinho no J, ou seja, ômega RC, que vira ômega ao quadrado, R ao quadrado, C ao quadrado. E quem é a fase? Eu estou chamando aqui de θ, que a gente vai ter que calcular ainda. Que é calculada como sendo o arco cosseno, ou seja, o ângulo que tem o cosseno, 1 sobre o módulo. Tá? Então, aqui não tem muito como a gente continuar, porque a gente não sabe os valores de ômega, de R e de C, mas vou simplesmente continuar chamando a fase de θ. Então, continuando isso aqui, agora a gente tem que juntar esse termo com esse termo aqui, que dá esse termo com esse, repete a base somos expoentes, que vai dar esse termo aqui. Aplicando Euler inverso, a gente chega nesse resultado. Lembrando que aqui, se eu tivesse num problema agora sim numérico, que eu tenho os valores de R e de C, eu conseguiria substituir e descobriria quem é a raiz quadrada de 1 mais ômega ao quadrado, R ao quadrado, C ao quadrado, e, por consequência, iria chegar no valor de θ. Em análise semelhante, a gente tem aqui para o indutor, e para não ficar repetitivo, eu vou deixar você acompanhar no slide. Então, só muda um pouquinho o jeitão, mas o jeito de resolver é o mesmo. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as unidades logarítmicas que vão nos auxiliar a fazer análise da resposta em frequência desses filtros passivos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.